Boa noite, Bruno Kruk, começando mais uma live. Hoje é dia 22 de agosto, quinta-feira, 20 horas e 30 minutos. Vamos começar mais uma live. Espero que vocês tirem proveito, seja na hora ou depois. Seja bem-vindo, Alain, seja bem-vindo a todos que estão entrando. Almir, seja bem-vindo também. Hoje nós vamos ter um convidado especial e com certeza vai ser válido para todos nós. Reiniciando a nossa live, tinha dado um probleminha técnico aqui, e agora vamos começar a nossa live. Olá, meu convidado, meu amigo Almir, seja bem-vindo, quinta-feira, dia 22. A todos que estão chegando aqui, um prazer estar aqui novamente. Para quem não me conhece, vou rapidamente me apresentar. Sou Bruno Kruk, palestrante e mentor há 35 anos. Trabalho com transformação de comportamento e formação de lideranças e equipes. Boa noite, Zenaide. Boa noite a Maiara. Boa noite a Elga. Boa noite a todos. Prazer estar aqui hoje com o nosso convidado, Almir. Almir, prazer estar falando contigo. Quer se apresentar um pouquinho aí? Boa noite, Bruno. Boa noite, o pessoal que está entrando aí na live também. Eu sou o Almir, então. Estou atualmente especialista em marketing e comunicação. Tenho algumas formações e diversos cursos na área e estamos aí para fazer uma parceria com o Bruno hoje para tentar e conseguir resolver alguns, digamos, problemas ou dificuldades na questão do tema proposto. Um abraço e vamos deixar aberto para o pessoal que quiser ir perguntando também alguma coisa. Pode ir escrevendo aí que a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá? No desenrolar da nossa dinâmica da entrevista aqui. Perfeito. Almir, hoje a gente conversou um pouquinho, o Almir trabalha com comunicação e tem trabalhado com vários empresários também, e aí ele teve trazendo algumas questões sobre liderança e gostaria de trazer algumas perguntas, né? Então, não sei se tu quer começar com alguma pergunta, se algum ouvinte quiser também fazer alguma pergunta, escreva aí que a gente já vai lendo, tá? Sejam bem-vindos. Anderson, prazer falar contigo aí também. Estou vendo o nosso amigo, gerente executivo do Cindy Lojas Noroeste, em Santa Rosa e toda a região. Seja bem-vindo também. Marcos, também seja bem-vindo a todos. Então, só para começar, vamos repetir uma frase que eu acho linda. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos o tempo todo. Ou seja, tudo aquilo que você realmente quer. Entenda, não vai cair do céu, não vai acontecer de um dia para o outro. Você vai ter que fazer vários e vários trabalhos na direção correta para que possa acontecer. Almir, está contigo a possibilidade de começar as perguntas. Tem alguma que você gostaria de perguntar sobre o tema liderança? Vamos lá, o tema liderança é um tema bastante amplo que daria para a gente ficar aí pelo menos um mês falando, né? Com certeza. Acho que já começa ali na questão da liderança ter dois significados, né? Que de repente a pessoa é um líder e talvez acabe não sendo um líder de fato. Se tu conseguir dar uma explicada pra gente? Perfeito. Quando a gente fala de liderança, nós estamos falando da pessoa que efetivamente conquistou uma equipe, né, e está fazendo um bom trabalho no sentido de gestão. Agora, é claro, tem muitas pessoas que estão num poder, estão num cargo hierárquico, mas ainda não conquistaram a admiração, o respeito, o carinho da equipe. Então, nós vamos partir do ponto aqui que é um processo. As pessoas não nascem líderes, então elas têm que se tornarem um líderes. E ela se torna um líder não porque alguém colocou no cargo, mas sim porque o grupo olha para ela e reconhece ela como um líder. Ele deposita nela expectativas, esperanças, ele passa a acreditar nela. Então, significa que não necessariamente numa organização, a pessoa que está num cargo de poder é um líder e pode ter alguém que é um subalterno e tem mais efetividade como líder, certo? Mas pensando em líderes e organização, nesse momento nós vamos colocar todas as pessoas que estão dentro de um cargo de chefia, ok? Então, se você é um chefe, se você pretende se tornar um chefe, ou seja, crescer na hierarquia, essa live é para você. Se você quer crescer na sociedade, de algum modo, aumentar teu poder social, teu poder financeiro, é para ti. Porque para a gente se destacar, tu tem que se tornar muito melhor
do que a maioria. Isso significa impactar poder e liderança. Beleza. Acredito que uma das grandes dificuldades, digamos assim, já de início, é a gente conseguir delimitar qual que é o maior desafio do líder em si, né? Mesmo porque existem vários níveis de liderança dentro de uma empresa e diversos níveis de empresa também. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, se nós pensarmos assim numa organização, claro que tem empresas que têm 3 funcionários, 20 funcionários, 50 mil, 10 mil, né? Então é muito relativo. Mas vamos pensar que toda organização ela é uma cadeia, é uma hierarquia. Tem uma pessoa que manda, outros que vão trabalhando nas funções subalternas. Todos têm um valor num conjunto. Então, em alguns locais que uma empresa vai passando de 20 pessoas, começa a se definir pessoas que vão chefiando determinados setores, né? Quem trabalha com vendas, quem trabalha no depósito, quem trabalha no atendimento ao público. Então, começa a criar uma hierarquia. À medida que a empresa cresce, começa assim, a criar gerentes, começa a criar diretores, superintendentes, presidente e assim por diante. Mas, então, a maior parte dos meus clientes eles estão nas empresas de médio porte, a 200, 500 funcionários, que a gente considera até grande, mas ainda assim, em termos mundiais, é pequeno porte, é médio porte. Então, nós vamos falar para esse gerente. E para você que tiver uma empresa aí que tenha 20 profissionais, ou que tenha 10, também vai servir. O conhecimento é o mesmo, tá? Então, só para definir isso aqui. Mas você me fez uma pergunta. Qual é o problema principal dos líderes hoje, Almir? Foi essa a pergunta? O tema, na verdade, da nossa live é para a gente tentar ajudar esse pessoal aí que está nesse nível de liderança. Qual seria o maior desafio dessa liderança, Perfeito. desses líderes? A pergunta, sempre o pessoal tenta entender isso. Eu até vou abusar um pouquinho da tua pergunta e vou colocar assim, eu vou definir 2 grandes problemas e vamos escolher um deles, tá? Nós temos um grande problema que são pessoas motivadas, competentes, comprometidas. É uma grande dificuldade dos gestores de encontrar isso no mercado. Mas isso fica para outra live, porque não dá tempo para nós aprofundar 2 temas fundamentais. Então, um problema grande que tem nas empresas é encontrar pessoas comprometidas, motivadas e competentes. E outro grande problema que existe é uma comunicação correta. Há muita falha no processo de comunicação, muitos erros nos processos de comunicação, e isso realmente atrapalha bastante. Então vamos, já que o tempo é curto, e apesar de liderança ser tão amplo, não tem como nós aprofundar tudo, vamos escolher um tema como comunicação. Pode ser, então? Vamos pegar esse tema aqui que é melhor. Pode ser. O tema comunicação é um tema extremamente abrangente também, né? E que com certeza é um dos grandes desafios, né? Porque às vezes a gente mesmo, o líder mesmo, não consegue talvez nem se entender direito, né? Então é realmente um desafio comunicar alguma coisa que ele precisa conduzir para outras pessoas, né? E nesse sentido, acho que uma questão que a gente poderia trabalhar é como é que o líder pode enfrentar esse desafio da comunicação? Consegue, de repente, definir melhor o que seria uma comunicação mais assertiva? A comunicação assertiva seria você ter um tema que você quer transmitir e você conseguir transmitir aquele tema com eficiência, que o outro compreenda realmente o que você está dizendo. Para uma comunicação, vamos pensar assim, eu preciso saber o que eu quero falar, para quem eu quero falar, por que eu quero falar, quando eu vou falar, quais são as consequências da fala. Basicamente isso. E vamos aprofundando o tema. Imagina que esses dedos são um emissor e um receptor. Uma pessoa quer transmitir uma mensagem e um vai receber. Claro que durante a fala os dois conversam, basicamente. Mas existe uma pessoa com uma ideia, uma mensagem, e alguém para receber a mensagem. Existe um meio onde a gente se encontra. Ou seja, eu vou falar pessoalmente, eu vou falar por telefone, eu vou falar por correspondência. Existe um meio. Existem ruídos na comunicação, que podem ser ruídos externos, tipo um ambiente confuso, desorganizado, com muitos barulhos, uma construção ao lado,
muitas pessoas na sala. 8, ruídos internos. A pessoa cheia de confusões mentais, estresse, nervosa, ou até rejeitando a outra pessoa. Então, é claro, se o funcionário rejeita o trabalho, rejeita o líder, já começa ali os problemas de comunicação. Exatamente. Comunicação é algo complexo que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor e a devida atenção e o devido treinamento que se teria que ter nesse sentido, né? Então foi uma explanação muito boa, muito relevante a respeito. Às vezes eu vou devagar um pouquinho, tá? Às vezes eu vou devagar um pouquinho, mas vamos lá. Não, tá perfeito. Como você definiria esse problema em termos de impacto no sucesso da liderança? Digamos assim, se um líder, se um gestor não conseguir comunicar aquela meta que ele precisa da empresa da forma correta, quais seriam os impactos dessa comunicação? Olha, dá muitos impactos, mas vamos pensar assim, se existe falha na comunicação empresarial, nós vamos ter uma queda na produtividade, não há como negar, porque vai haver perdas de tempo, retrabalhos, estresse, trabalhos que vão ficar pendentes ou incompletos porque não foram bem compreendidos o que tem que ser feito. Isso dá um mau atendimento também, gera também, quando a comunicação não é boa, gera uma desmotivação, uma frustração com os funcionários, quando eles não conseguem conversar com os seus chefes, com seus colegas, ou o contrário também não é efetivo. A sensação de que eu não sei o que o chefe está pensando de mim, eu não sei se o que eu estou fazendo está certo. Então a gente pode perder, além de tudo, além de perder produtividade e dinheiro, nós podemos perder também bons talentos, porque os bons talentos, eles sempre têm lugar onde eles podem ser contratados. Então eles vão optar por estar nos locais que a comunicação é muito boa, que o ambiente é muito bom. Sim, perfeito. Na tua opinião, quais seriam esse problema de comunicação, ele seria comum a todos os líderes ou depende do tipo de liderança? Esse problema existe em todos os líderes, em todos os níveis, não há dúvida nenhuma, tá? Mas claro que tem algumas pessoas que têm dificuldades muito maiores de comunicação do que outros, porque alguns desenvolveram habilidades. No geral, existe maior dificuldade de comunicação nos níveis mais baixos, né? Que tem menos cultura, menos treinamento, menos preparação, e aí não subir uma cadeia de carreira ainda, porque para subir na carreira tu tem que desenvolver certas habilidades, e uma delas é uma comunicação eficaz, para você crescer nos relacionamentos e se destacar. Então ela tende a aumentar maior nos níveis mais baixos, mas ela existe em qualquer área, tá? Mas é mais forte nos níveis mais baixos. Teria uma causa principal para esses problemas de comunicação existirem? Tem várias causas que podem afetar a comunicação. Normalmente o despreparo dos líderes é uma falta, né? Ou seja, o líder não está preparado para se comunicar bem, ele não treinou isso, ele não participou de treinamento, ele não aprendeu com a vida. A falta de entendimento do que ele quer transmitir também. Existe também muito a falta de reuniões dentro das organizações, reuniões internas com todo mundo ou reuniões com pequenos grupos. Então, normalmente, as pessoas estão despreparadas para conduzir reuniões adequadamente. Então, isso também atrapalha muito. O líder que não sabe ouvir os colaboradores também, ou não cria espaço para os colaboradores falar, também gera muitos problemas. Não sei se na tua empresa, quem está nos ouvindo, como é que é, mas se na tua empresa a comunicação flui bem ou se não flui bem. Então, é claro que isso depende do líder. A falta de processo de feedback também, tanto negativo como positivo, também é uma falha de comunicação e é uma das causas do processo. A falta de um ambiente tenso também atrapalha na comunicação. Então, vai vendo que tem várias falhas, nunca é uma coisa só, são várias, né? Então, mas começa por aí. Geralmente, o despreparo do líder e o ambiente que não está dando o clima adequado para a comunicação fluir.
Então, diríamos que um dos grandes problemas nesse quesito seria a falta de treinamento, nesse sentido de se comunicar melhor, né? Perfeito. E nisso acredito que tu é especialista e pode ajudar bastante aí, né? Eu, Amanhã, por sinal, eu tenho mais um treinamento, a terceira etapa para uma empresa, a Varpol Agroindustrial, onde nós estamos treinando líderes e alguns colaboradores de administrativo na área de comunicação. Nós tivemos, por sinal, já outros dois módulos, um voltado todo ele à comunicação visual, outro porque o impacto da comunicação pesa muito, né? Daquilo que você está transmitindo pela tua aparência, pela tua presença. No segundo módulo, nós trabalhamos também comunicação e com uma ênfase maior na linguagem não verbal, né? Tanto no corpo como nas formas de agir. E nesse módulo, vamos trabalhar muito a comunicação verbal. Os três elementos são fundamentais: o que você passa de imagem, a forma que você se comporta e o que você diz e como você diz. Então, é algo que eu digo assim, é uma ferramenta, a comunicação é uma ferramenta essencial, mas que poucas pessoas vão atrás. Por exemplo, aqueles que buscam mais conhecimento, com certeza sabem, conhecem o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Cialdi. Então, um livro que ficou muito famoso. Mas existem muitos outros livros muito bons, tipo A Arte da Persuasão, ou como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, existem muitos livros, mas não há tanta procura das pessoas pelo tema comunicação. E ele é essencial. Eu acho que nós deveríamos insistir mais nas empresas para elas investir nisso. Né? As empresas normalmente investem em dois grandes temas que são fundamentais também: liderança e vendas. Mas para ambas, liderança e vendas, habilidade de comunicação é essencial. Você está certo nas perguntas aí, né? Sim. Ah, com o teu conhecimento, tu diria que existe aquela proporção que é passada em alguns livros de 7% é a fala no processo de comunicação, ali acho que em torno de 40% é corporal. Aquilo ali faz sentido para ti ou não faz Aquilo sentido? tem bastante fundamento, mas aquilo não é exatamente o que existe na realidade. Foi feita uma pesquisa pela Universidade da Califórnia nos anos 70, 80, e eles pesquisaram o impacto da comunicação não verbal nos primeiros momentos, tá? Como a pessoa veria o outro, como é que ela sentiria em termos de acreditar na pessoa, de confiar na pessoa, de se sentir bem com a pessoa. E se chegou realmente à conclusão que 7% dependia da capacidade verbal, 38% do tom e velocidade de voz e 38 e 55% da linguagem não verbal. Então, sim, os primeiros contatos com uma pessoa, a aparência dela e a forma que ela se move tem um peso imenso. Em segundo lugar, o jeito de falar, o tom de voz, a velocidade da fala e, por último, as palavras. Claro que depois, quando eu conheço alguém e eu estou me relacionando já com a pessoa, a linguagem da aparência já não pesa tanto. Mas no primeiro impacto, sim. Uma pessoa bem vestida, ela é vista como mais inteligente, mais produtiva, mais importante, mais valiosa, sim. E isso Ah, perfeito. até brincando, inconscientemente, quando se vê uma pessoa bonita, tem uma coisa chamada efeito aura, o efeito halo. Quando nós enxergamos as pessoas, encontramos uma virtude nela, nós tendemos a atribuir outras virtudes para a mesma pessoa. Então, se uma pessoa é mais bonita, naturalmente, ela é vista como sendo mais inteligente, mais equilibrada, mais competente. Né? Ou seja, a pessoa que não for muito bonita, não nasceu muito bonita, não adianta a gente negar, tem pessoas mais e menos bonitas. Quem não nasceu muito bonito tem que aprender a se vestir melhor, habilidades de falar melhor, para compensar aquilo que lhe falta. Mas vamos lembrar, habilidades que você desenvolve em você, essas perduram. A beleza, ela desaparece. Então, se você é bonito ou não, invista nas habilidades e nas competências, porque essas vão permanecer contigo. Perfeito. É,
quais seriam, quais, quais seriam as condições ideais de ambiente, digamos assim, para que numa empresa se tenha um processo de comunicação mais adequado? Ok. Em primeiro lugar, tem que ter um ambiente onde não exista, não permaneça constantemente o medo. Tá? O Papa da Qualidade, o Deming, ele sempre colocava no 14º ponto dele, ele salienta que o medo não deve imperar no ambiente de trabalho. Não quer dizer que em algum momento não haja uma pressão, não quer dizer isso. Tá? Mas, no geral, não pode existir um ambiente de medo. Se tem um ambiente de medo, as pessoas vão se fechar, elas vão deixar de manifestar suas opiniões, elas vão deixar de manifestar suas ideias, suas sugestões de melhoria, elas vão deixar de trazer os alertas, e no medo, cada pessoa tende a pensar em si para sobreviver. Então é péssimo um líder que cria um ambiente de medo e que acredita que vai ter maior produtividade pela pressão. Nós costumamos chamar essa pessoa de chefe, que brincando, brincando, a gente diz assim, chefes são que nem nuvens, quando desaparece o dia fica lindo. Né? Então, a questão de colocar o medo é a pior coisa que tem, certo? Segundo lugar, o líder, se mesmo que ele não coloque medo, mas se ele se tranca na sala, ele fica isolado, ele não participa, não está junto, ele também não cria condições para as pessoas falar. Então, muitas vezes o líder ele se torna muito burocrático, ele ou fica no operacional e não está dando oportunidade para as pessoas chegarem e conversar com ele. Então, o líder ele tem que circular pela organização, né? É bom que ele delegue as coisas para poder ter tempo de circular, para conversar com as pessoas, para provocar as pessoas, para ouvir elas. Ao mesmo tempo, ele teria que fazer, que é essencial, que todo líder também crie reuniões, não somente aquela informativa, mas reuniões para se conversar, para entender o que está acontecendo, para expor ideias, para escutar o grupo, para trocar ideias sobre sugestões e melhorias. E não, sem esquecer nunca, reuniões de feedback, tanto positivo como negativo, ou seja, quando o funcionário acerta as coisas, está comprometido, está fazendo bem feito, sim, o líder tem que ir lá elogiar, valorizar, aplaudir, mostrar que está vendo, porque aquilo que é positivo, que é salientado, que é visto, e o funcionário sabe que estão vendo, aquilo reforça o comportamento positivo. Tá? E se tem um comportamento errado, tem que ter o feedback corretivo, ou seja, tem que ser cobrado uma mudança de comportamento ou uma mudança de desempenho, né? Para que tenha resultados. Então, no positivo e negativo. Então, eu diria que esses 3 pontos são os principais. O ambiente adequado, reuniões de feedback, reuniões do grupo, né? E podemos acrescentar a habilidade do líder. Não sei se estou conseguindo transmitir a ideia clara, Almeida. Para mim, sim, tranquilo. Não sei se o pessoal aqui tem alguma pergunta, de repente, que está participando na live aí. Se Se alguém alguém tiver alguma tiver, pergunta e quiser fazer, pode ficar à vontade, tá? e esse tema, com certeza, eu até te diria uma sugestão para quem está nos ouvindo. Boa parte dos chefes não são dar muito feedback, tá? E muitos não estão preparados para isso. Outro dia a gente fala como fazer um feedback, mas em princípio, meu conselho para você que trabalha numa organização, vá atrás do chefe, pergunta para o teu chefe, consiga um horário com ele, tá? A cada 2, 3 meses, consiga um horário e pergunta para ele como é que ele está vendo o desempenho teu, como ele está te enxergando, na percepção dele, o que você deveria melhorar. Não espera ele vir te trazer o problema. Pergunta para ele o que você está fazendo bom na visão dele, o que tem que ser melhorado na visão dele, que habilidades você tem que desenvolver, e se for o caso, peça ajuda para conseguir isso. Mas você demonstra que você quer crescer, e você está mostrando que está interessado em fazer bem feito. Tá? Ah, uma questão, considerando que o medo seria um dos principais problemas, né, do ambiente que não existe uma comunicação adequada, qual seria o primeiro passo ou alguns passos para que o líder consiga reverter essa situação? Porque de repente esse líder não está ciente de que ele
cria essa atmosfera de medo, talvez, não sei. Sim. Qual que seria a tua posição? A pergunta é muito boa. Tá? Eu vou começar numa reunião. Tu tem que perceber sinais. Tá? Vamos imaginar, tem um líder que naturalmente sabe, aquela pessoa que é grossa, que é estúpida, e sabe que é grossa e estúpida. Essa vai ser difícil ela mudar um pouco, porque ela acredita que está certo, né? E como ela consegue resultados pela pressão do medo, ela acha que tem si mesmo. Vai que ela perceba que pode ter resultados melhores pelo caminho mais suave, aí eu diria que era bom ela fazer um processo de mentoria, ou um apoio de um coach muito bom, um mentor muito bom, e se for o caso, até uma terapia, para trabalhar as questões emocionais dela. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que não é explosiva, não é, mas ela não transmite o ambiente agradável. Um dos sinais é quando o líder está numa reunião e ele fala durante a reunião e as pessoas não falam quase nada. É um sinal de feedback negativo. Ou então, quando ele pergunta, ei, gente, tudo certo? Então, e todo mundo fica quieto. Significa que não está bom. Significa que tem algo que está trancado, que não estão concordando, mas não estão falando. Então, o líder tem que provocar. Ele tem que perguntar para as pessoas. E eu diria que um dos passos seria o líder começar a chegar no horário, cumprimentar as pessoas, conversar um por um, trazer pessoas na sala dele, não só para bronca. Não, essa ideia. E geralmente, quando vão para a sala do chefe, é bronca, não é? Então, claro, o líder tem que chamar a pessoa, Paulo, vem aqui um pouquinho, tem tempinho agora, senta aqui. Como é que tu está indo, Paulo? Como é que está o teu trabalho? Como é que tu está vendo a empresa contigo? Tá precisando de alguma coisa? Qual é a dificuldade que tu tem? E ele não é uma reunião de feedback, ela é para ele puxar informações e mostrar para o funcionário, e se ele quiser conversar, tem espaço. Aí, quando o chefe também circula entre os funcionários, ou faz pequenas reuniões, ele diz também, olha, gente, minha sala está aqui, vocês podem chegar, se eu não puder atender na hora, logo a gente retorna, né? Minha porta está aberta, e ele vai circulando para criar um ambiente positivo. Né? Então, aqueles pequenos encontros para tomar um cafezinho junto, né? Para almoçar junto, é fundamental. Vou dar o exemplo do José Galó, que era o presidente das lojas Renner, que transformou. O fato dele estar andando nos elevadores junto com os funcionários, em vez de pegar o elevador exclusivo, e almoçar com eles, tá? Junto no restaurante da empresa. Tu cria as condições para que as pessoas vejam em você um líder verdadeiro, sintam liberdade de conversar contigo, e aí elas vão começar a te trazer informações relevantes, né? Vão te trazer informações que você não iria saber antes. Então, todos têm a ganhar. E vão ter um comprometimento mais. Porque se o funcionário se sente valorizado, ele passa a se comprometer com a empresa muito mais e os talentos permanecem na empresa. Agora me ocorreu Um pouquinho, tem uma pergunta aqui, Maiara Cristina. Maiara Cristina Lucas, não sei se é a Maiara, em uma promoção, como sair da posição de colega para um cargo de gerência da mesma equipe que fazia parte? Que questão importante, tá? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte, eu já vi alguns colaboradores que agem de forma negativa, de repente, por relacionamento, serem promovidos. Essas pessoas que têm comportamentos negativos, antiéticos, ou comportamentos de preguiça, de não fazer bem feito, e apenas conseguem uma promoção por amizade, respeito ou política, esses dificilmente vão ter um olhar positivo dos colegas. As pessoas que são dedicadas, que trabalham, que são parceiras, elas tendem a ter uma aceitação melhor. Mas aí nós temos duas coisas. O que a empresa faz e o que o funcionário faz. São duas coisas. Tá? Por exemplo, a empresa ela tem que basear e passar bastante informação de que a meritocracia tem muito valor. E sim, existe. Nós vamos aqui, não vou defender a meritocracia como 100%, mas todo esforço que é feito tem que ser valorizado. Quando a empresa mostra que é promovido na empresa pessoas que têm mérito, independente do tempo de estar na empresa, mas sim pela competência, pela entrega dos resultados, pelo perfil, quando isso já faz parte da cultura da empresa, é mais fácil os colegas aceitarem que alguém é promovido. Né? Como passou pelo teste da entrega, passou pelo teste da competência, passou pelo teste.
E o lado do funcionário, é importante que ele mantenha um relacionamento muito bom com todos, principalmente se ele quiser crescer na empresa. Ele vai ter que ter essas pessoas ao lado dele no futuro. E ele vai ter que ver que elas vão ter que ver ele não como inimigo, mas uma pessoa que mereceu chegar lá. Então, é importante que o funcionário mostre a que ele veio, ele faça o trabalho bem feito. Quando ele é promovido, ele agradece, que ele mantenha contato com os colegas e que ele coloque bem. Estou nessa função, pretendo continuar conversando com todos de uma forma normal, as portas ficam abertas para os que eram colegas igual, e ele continua sendo ético, ele continua sendo competente e continua interagindo tranquilo. Só que ele apenas está na posição de chefia. Talvez ele tenha que fazer, pelo papel de chefe, cobrar alguns comportamentos. Se ele tinha um bom comportamento, os outros vão entender. Um pequeno ciúmes é normal no início. É que nem um jovem ser promovido antes de uma pessoa mais velha. Então, existem pequenos sentimentos de inveja, ciúmes são naturais. A gente tem que ver como algo comum, né? Mas isso não vai impedir que em pouco tempo ele não conquiste a equipe. Não sei se eu consegui passar a informação para a nossa amiga Mayara, tá? Mas espero que sim. Beleza. Se alguém mais tiver alguma pergunta aí, a gente não estamos criando um ambiente de medo, tá? Um ambiente de criatividade. Sim. Muito obrigado, Mayara. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho. E tenha certeza que, para você fazer essa pergunta, você é uma pessoa que pretende crescer. Então, até o conselho da linguagem não verbal, que o Almir falou antes, vou te dar um conselho como sugestão. Se vista para aquele cargo que você quer alcançar, e não somente pelo cargo que você está. Claro que se tiver um uniforme adequado ao cargo, tu vai ter que ter aquele uniforme. Mas se a roupa é mais livre, usa roupas parecidas com o teu chefe, no cargo que você pretende alcançar na empresa. Mas principalmente, mesmo com uma roupa melhor, mantenha o relacionamento, a simpatia, o carinho por todos. Todas essas pessoas vão ser os apoio teu no futuro. E eles vão te passar informações úteis, vão te ajudar a crescer, tá? E não vão te atrapalhar. Então, trabalha muito nos relacionamentos. Beleza. Acho que vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão da liderança, dos Tá. sinais. No sentido, tu já explicou alguma coisa referente aos sinais que aparecem, mas eu gostaria de entender melhor, estou como especialista no assunto liderança, quais são, que tipo de sinal a empresa em si, vamos supor, vamos fazer uma suposição. Temos uma empresa ali de uns 200 funcionários e vamos supor que essa empresa fatura 1 milhão por mês. Perfeito. Vamos supor que essa empresa tenha 200 funcionários, vamos dizer que tem uma diretoria, que tem os donos lá na diretoria e tem a parte de gerência média ali. Como é que a empresa, como é que a diretoria vai perceber que esse gerente não está se comunicando da forma apropriada com os seus funcionários? Tem uns 3 pontos fundamentais aqui que você está falando. Fora aqueles sinais que a gente falou, tá? Os resultados. Pelos resultados, eu posso ver que a comunicação está ruim. Ou seja, se existem falhas na entrega daquilo que é pedido, né? Eu estou recebendo reclamações dos clientes. O cliente está dizendo que o pedido chegou errado, o cliente está reclamando que chegou atrasado, o cliente está reclamando de alguma coisa, tem uma ineficiência na entrega. Então, isso é um sinal que tem falhas na comunicação também. Pode ser falhas na competitividade, na produtividade, na competência, mas é um dos sinais de falha de comunicação. As demoras, os conflitos também são outros sinais de dificuldade de comunicação. Quando começa a haver conflitos na organização, né? Nas reuniões, quando as pessoas se sentem que elas não estão sendo ouvidas, quando o ambiente fica tenso, são sinais que tem erro na comunicação.
que forma isso afeta, se nós pensarmos de que forma isso afeta a organização como um todo? Pensando nessa forma assim. Em primeiro lugar, esse ambiente de falta de comunicação que não é compreendida vai dar os erros, vai ser os erros, muito erro nos processos. Vai existir mais falha de colaboração, tá? Também vai existir dificuldade de colaboração. Outra coisa que poderá acontecer também é a falta de comprometimento, o individualismo também, as pessoas tendem a ficar mais individualistas, e eu diria também assim, o ambiente tenso que a gente já salientou. Então, esses são pontos que a gente pode clarear como problemas, como sinais, e também como isso afeta nosso resultado. Será que esse líder em si, ele se sentiria como numa situação que ele não está conseguindo comunicar direito? Que vamos pegar essa mesma empresa e vamos supor que ele foi numa reunião com a diretoria e a diretoria pediu para ele implementar alguma estratégia nova, que a diretoria, digamos assim, teria um nível de estratégia, né? E aí foi passada essa solicitação para esse gestor e ele, como é que ele se sentiria passando numa reunião para os funcionários dele e não conseguindo entregar essa mensagem da diretoria da forma apropriada? Qual que seria esse sentimento que ele teria dentro dele? Eu acredito que existem algumas coisas bem interessantes, tá? Mas eu vou puxar uma pequena história de um cliente, só para exemplificar o que é uma falha de comunicação. Uma empresa estatal, misto-privada, estatal, uma parte mista, né, de político também, determinado chefe mandou um funcionário, conhecido meu, mandou um funcionário fazer uma tarefa. Vou exemplificar sem dar o nome aos bois, porque não interessa isso. Sim. Era um amigo meu, depois a gente conversou sobre isso. Aí ele disse para o funcionário ir para uma região, uma cidade de Juí, fazer uma coleta de informações, conversar com vários clientes, fazer algumas cobranças e deu uma lista para ele de nomes de clientes, um monte de lista lá. O funcionário dele tinha 2 semanas para resolver esse trabalho. O funcionário foi com boa vontade, passou 2 semanas lá fazendo trabalho, depois da primeira semana estava quase tudo pronto, porque no entendimento dele ele tinha feito os contatos com todos os clientes da cidade de Juí, e 1 semana lá, estava ganhando diária, estava se sentindo bem lá e ficou lá. Quando voltou, 2 semanas depois, foi no chefe entregar. E entregou aquela lista que ele tinha da cidade de Juí, e disse, olha, fiz a cobrança desses, falei com esses, negociei e tudo mais, intermediei o assunto, faltou somente um pequeno grupo de 5% aqui que eu não consegui contatar, né? E o chefe está aqui, maravilha, maravilhoso, tá? E como é que está a cidade de Juricaba, Augusto Pestana e as outras aí, tudo de volta? Como? Ué, tu não foi nas outras? Não falou com os outros? Não, você falou para ir em Juí. Sim, mas era em Juí, toda a região de Juí. Ah, não, mas o senhor não falou. Ou seja, o chefe... A tendência do chefe é jogar culpa no funcionário, mas, na verdade, como falei com esse profissional depois, ele errou porque ele não foi claro na comunicação. Então, para evitar esses erros que acontecem adoidado, eu diria o seguinte, é preciso ser muito claro na mensagem que você transmite. Tá? Você vai transmitir sua mensagem, ficando bem claro o que você quer transmitir, você vai transmitir toda a mensagem usando palavras simples, claras, né? Somente se tiver jargão técnico que os dois compreendam. Depois disso, você vai perguntar se tem alguma dúvida, né? Aí, se tiver, tu já esclarece. Se ele disser que não tem dúvida, tu vai fazer algo que poucos fazem. Então, sendo assim, já que não tem dúvida, só para ver se eu soube transmitir bem a ideia, o que é que você entendeu? Aí ele vai dizer, eu entendi isso, isso, isso. Perfeito, exatamente isso. Show de bola, então vai e a gente vai conversando para acompanhar o processo. Ou então, não, só um pouquinho. Você entendeu uma parte certa, mas você esqueceu disso e isso. Significa, você faz que você se comunicou mal, talvez tenha sido, talvez não, mas você diz, o que é que você entendeu? Só para esclarecer e confirmar. E aí, se percebe uma falha, você esclarece de novo, anota os pontos, reforça o entendimento,
esclarece de novo e o funcionário tem que sair com a clareza completa. E depois você tem que fazer o óbvio. Tá? Você tem que fazer o acompanhamento do processo. Porque não adianta eu dar uma tarefa nova para alguém, passar uma mensagem e eu não acompanhar. Faz parte do cargo de gestão acompanhar o andamento dos processos. Tá? Depois que o funcionário fez aquilo algumas vezes, ele já tem competência e é responsável, aí você não precisa acompanhar, aí você delega e deixa com ele. Tá? Porque daí você vai atrapalhar ele se ficar. Pergunta interessante, Mayara, obrigado pelas perguntas. Como dar feedbacks para um líder? Devemos dar feedback a um líder? Oh, essa pergunta foi a primeira vez que eu escutei, Mayara. Parabéns pelas perguntas, demonstra que você é inteligente, demonstra que você vai longe ainda na carreira, tá? Nem todo líder está preparado para feedback. Primeira coisa assim. Não, nem todo líder Como está assim, preparado. Bruno? Tá? Eu estou lembrando de uma das maiores construtoras do Brasil. Em determinado momento, ela foi fazer um processo de análise de 360 graus. 600 engenheiros da empresa, que era uma construtora, se revoltaram e a empresa levou meio ano para o pessoal aceitar a ideia de ser monitorado e avaliado. É muito fácil a entender que eu vou avaliar quem está abaixo de mim. Mas o que está embaixo de avaliar não é todo mundo que aceita. Então, nem todo mundo tem realmente humildade para receber um feedback. Então, é claro, se eu vejo que meu chefe. É exatamente isso. Se eu vejo que meu chefe é uma pessoa aberta, ele tem abertura, ele tem humildade, ele tem boa vontade, ele cria ambiente positivo, eu vou, de uma forma simples, dizer, chefe, posso trocar uma ideia que eu tenho percebido? Posso passar uma informação que eu escutei meio assim, mas não compreendi bem? Parece que estão entendendo isso e aquilo. Ouvi falar que você joga com um balão de ensaio. Se ele foi sutil, sério, estou pensando nisso mesmo, e ele demonstrou surpresa ou algo assim, você comenta mais. Se ele vai ficar bravo, não quer nem saber disso. Quem é que diz? Aí você, não, acho que compreendi errado, porque ele é um cara que vai se vingar. Então, daí você vai ter que saber o bom senso, pela linguagem não verbal dele, pela atitude, se você aprofunda as comunicações e passa informações ou não. Tá? Mas agora eu vou inverter um pouquinho de novo. Agora, se ele aceitar realmente a comunicação, ele vai ficar feliz de receber, porque os bons chefes, eles perguntam informações, eles buscam informações, eles fazem as reuniões não só para passar o feedback, mas para colher informação. Essa é uma sabedoria. Eu vou falar uma bobagem também. Se você for chefe, tá? E quando você for chefe, Mayara, tá? Em alguns momentos tem reuniões bem informais com os colaboradores. Em algum momento você traz o colaborador na sala, oferece um cafezinho para ele, tá? Dê um bombom e vai puxando o papo. Tá? E aí você vai começar a deixar liberdade para a pessoa falar. E não fica bravo se começar a ouvir uma coisa que não é legal. Só anota e vai registrando as informações. Daqui a pouco tu vai começar a criar um canal de informações extras. E tu vai pegar as coisas antes que aconteçam os problemas. Tá? Esses dias eu aconselhei um mentorado meu, no início do ano também, ele queria entender mais o que estava acontecendo. Os dias, pega teu funcionário, convida um, outro dia convida outro, outra hora outro, disfarçadamente, leva numa cafeteria ou vai tomar uma cerveja com o pessoal, tá, com um ou outro, e você vai colher informações muito interessantes. Com 2, 3 cervejas que tu vai pagar, tu vai aprender muito sobre o que está acontecendo na organização. Né? Um simples café numa cafeteria com um funcionário, um momento descontraído, faz ele ter liberdade de falar coisas que ele não falaria normalmente. Tá? Funciona mesmo, já usou também? Quando o líder é bom, humilde, cara, isso é fantástico e ele vai agradecer. E ele vai enxergar que você está entusiasmada em ajudar a organização. Então, continua assim mesmo. Tá? Espero que está sendo útil aí também, Mayara. Muito bem. O pessoal às vezes talvez fique com medo de escrever alguma bobagem aí nas perguntas, mas para vocês terem uma ideia, eu que tô junto aqui não aparece para mim essas perguntas, tá? Então o que é dito aqui na live fica aqui na live, tá, gente?
Seja bem-vindo. Essa live vai ficar gravada provavelmente por algum tempo, mas o que é escrito aqui não fica aparecendo, tá? Não é que nem os comentários lá que fica aparecendo quando comenta lá alguma coisa nas postagens. É diferente aqui na live, que é um ambiente de estudos que de repente vocês podem aproveitar para fazer as perguntas que vocês têm. E sanar essas perguntas. Almir, também, se alguém tiver uma pergunta que gostaria de falar sobre gestão, liderança, carreira, e eu não puder responder hoje, nós vamos usar a tua pergunta também para uma próxima live. Então, se tiver perguntas aí, podem colocar agora. O tempo é meio curto, mas a gente vai usar a tua pergunta como uma referência para a próxima live. Tá? Bem tranquilo. Beleza. Vou retornar à questão que a minha pergunta é num outro sentido. Vamos supor que eu estou nessa empresa de 200 funcionários e eu sou um líder de equipe. E eu tenho problemas de comunicação. E eu não sei disso. Né? De repente eu estou lá há vários anos, né? E eu imagino na minha cabeça que eu estou fazendo um bom trabalho, a empresa está dando resultado. Eu não consigo enxergar esse problema que eu tenho de comunicação. Às vezes eu sou grosso com as pessoas, eu não comunico direito, eu não cobro os feedbacks e aí acaba que o trabalho não flui direito, que os resultados não se apresentam da forma que deveriam ser produzidos. E a pergunta, na verdade, o que eu imagino que eu sentiria no lugar de um líder nessa mesma situação seria talvez um sentimento de frustração, de estresse, porque de repente na minha cabeça eu esteja pensando, mas eu falei, eu expliquei para aquela pessoa ali como é que faz e não está fazendo, entende? E aí como é que eu, como líder, vou tomar consciência desse problema que eu tenho? Vamos imaginar, se isso acontece só com uma pessoa, pode ser que ela tenha dificuldade de compreensão. Vamos imaginar que eu tenho 10 funcionários e só acontece com uma pessoa. Então, pode ser falha da pessoa que recebe a informação. Agora, se acontece com mais de um funcionário, o problema pode ser do líder. Eu vou brincar assim, tá? Vou tomar uma brincadeira. Às vezes eu estou nos cursos e digo assim, se uma pessoa diz que você é burro, não liga que isso é inveja. A pessoa está invejosa. Então ela te diz que tu é burro. Se 2 dizem que tu é burro, começa a pensar. Se 3 dizem, sim, tu é. Entende? Então, quando mais que uma pessoa traz a mesma crítica, sugestão, tem alguma coisa ali, algum sinal. Né? O cara que é cego não vai ver. Se várias pessoas estão dizendo que tu está com mau hálito, várias pessoas estão dizendo que você se veste mal, ou várias pessoas estão dizendo que você é grosso, tem alguma coisa. Tá? Não é inveja, é problema mesmo. Então, se ele vê que isso tem acontecido repetidamente, ele vai ter que descobrir o que ele está fazendo errado na comunicação dele. Se ele não está se apresentando bem, se ele fala para dentro, se ele não articula bem as palavras, se ele não confere o que está sendo compreendido, se ele não cria mecanismos para observar o que realmente está acontecendo, aí o problema está nele. Tá? Então, eu acredito que ele teria que trabalhar muito na questão de treinamento de comunicação, aprender a se comunicar. Porque normalmente a gente pensa assim, eu falei isso. O outro diz, tu não falou. Isso acontece na comunicação de casal também, né? Um dia, mas eu te falei, mas tu não falou. Pai e filho, eu disse para ti, tu não disse. Pode ter dito, o outro está distraído. Então ele pegou um pedaço da comunicação. Pode ter dito num ambiente tenso, então o outro não escutou, porque no fundo está com raiva, então também não vai prestar atenção. Então, é claro, vou te dar um exemplo de comunicação muito fácil, de falha de comunicação na família. Uma pessoa vamos imaginar que você está e a pessoa está mexendo em algum documento, ou mexendo nas panelas, ou mexendo em algo, o outro está caminhando lá, de repente ele diz algo. Aí você passa lá e pega isso. A pessoa está mexendo nos documentos aqui,
ela pega uma parte da informação. Agora, se eu disser assim, Bruno, tá o quê? Pode passar lá para pegar isso? Paulo? Aí outro, por isso que ele chama o sujeito da frase. Eu dou o nome primeiro para quem que eu estou falando. Eu chamo a pessoa e aí quando ela me olha, aí eu falo o que eu quero. Se eu falo rapidamente, até a pessoa entender que é com ela, ela pegou um pedaço da mensagem e não toda a mensagem. E aí tem os rolos das consequências. Depois ela vai dizer, tu não falou. Falei. Tá? Então, as falhas de comunicação são muito maiores do que a gente imagina. Sim, de fato é um problema para se identificar, né? Para se de repente um diretor não chega e cobra o líder nesse sentido, talvez não se consiga, esse líder não consiga tomar consciência de que ele precisa mudar isso e de treinamento, porque o funcionário dificilmente, se é um líder que tem um problema de comunicação, se ele não consegue ajustar essa questão, muito provavelmente o funcionário não vai chegar e falar para ele, né? Muitos não vão ter esse jeitinho que tu explicou Sim, ali de chegar pelas beiradas, digamos assim, né? sim, sim. E aí essa é uma grande, imagino que seja uma grande dificuldade, porque de repente esse líder ele esteja, sei lá, estressado a tal ponto que esteja brigando em casa com a esposa, que esteja de repente tomando alguma medicação para o estresse, talvez esteja indo num psicólogo, talvez esteja indo num terapeuta, né? E de repente a causa desse estresse, de repente dessa, sei lá, tá tomando remédio talvez pro coração, não sei, imagina. Talvez tenha desenvolvido uma gastrite, vamos supor, de tanto se estressar com o funcionário. E talvez a causa desse suposto problema dele seja a própria dificuldade de se comunicar. Não sei se tu concorda comigo nessa minha opinião. Pode. Tudo que estiver acontecendo dentro dele, que não está deixando ele ter o foco no processo da comunicação com clareza, são ruídos internos. Tá? Tudo que acontece fora, que atrapalha, é ruídos externos. Então, simples preconceito que eu posso ter com alguém, eu considero que alguém é mais burro, ou alguém incapaz, ou alguém que... Ou só o fato de eu não gostar de alguém já atrapalha o processo de comunicação claro. Tá? Então, eu preciso entender bem isso. Se eu, por exemplo, for um líder que eu quero criar condições, vou te dar exemplo assim. Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa aprender é trabalhar com ideias que integram. Se eu disser assim para uma pessoa, você é um bom funcionário, mas você não fez aquilo direito. O que você gravou? Eu não fiz aquilo direito. No momento que eu uso mas, ou no entanto, entretanto, eu anulo a parte anterior da frase. Deixa de ter valor. Então, daqui a pouco, ele ser um bom funcionário é muito mais relevante do que ele ter falhado numa coisinha. Então, eu vou usar o contrário. Tá? Vou dizer, por exemplo, você não fez aquilo ali, mas é um bom funcionário. Aí gravei a segunda parte. Tá? Ou eu posso usar a letra E. Você é um bom funcionário e pode melhorar nesse pontinho aqui. Aí eu interligo as palavras. Eu posso, por exemplo, se eu quiser melhorar a aceitação das ideias e facilitar a concordância, alguém está discordando uma coisa, eu posso dizer, não, mas é para fazer assim. Eu posso dizer também usando palavras, por exemplo, eu entendo que você pensa assim e eu, no seu lugar, também pensaria assim. Isso é uma coisa que nós podemos facilitar, melhorar assim o assado. Ou seja, eu não bato de frente, eu não crio um ambiente conflitante, eu crio algo que ajuda. Tá? Eu entendo o seu raciocínio, é tipo vendas. O cliente fez uma objeção, em vez de eu brigar com o cliente, eu vou dizer, entenda o seu raciocínio, tem razão, esse nosso produto ele é mais elevado em valor. E sabe por que ele é mais elevado? Porque ele produz o dobro do que o concorrente está fazendo de resultado. Por isso que ele é mais caro, porque realmente as peças são de maior qualidade, então ele traz resultados melhores, mas é um preço mais caro. Mas compensa.
Então, eu nunca vou contra a objeção. Eu não vou contra a reclamação. Eu uso aquilo e canalizo para o lado que eu quero. Isso são habilidades de comunicação, né? Sim, Eu então lembro que eu estava numa vamos. reunião, eu era funcionário, e em determinado momento eu achei que uma coisa estava errada, e eu estava numa reunião com vários chefes. E eu não sei por que eu meti a cara e disse, olha, o Discord eu acho que está errado, não sei o que mais. Tá. E eu falei uma coisa, e eu no meio do chefe falei aquilo. Por sorte, vários me olharam assim um pouquinho atravessado, e eu na minha ignorância e despreparo, falei aquilo impensadamente, falei. E aí um deles se virou assim, Bruno, eu acredito que você tenha se precipitado no que você falou, porque você ainda não compreende determinadas coisinhas, não é por mal, eu entendi que não foi por mal. Bah, me deu um alívio e eu me senti envergonhado, mas mais tranquilo, porque em vez de ele me humilhar e me dar uma xingada, ele disse, bah, eu acho que você se precipitou. Ele, ou seja, ele queria meu bem. Então, eu tinha conquistado o coração dele, mas eu me precipitei nas palavras e do jeito que eu falei foi errado. Depois eu entendi. Mas ali eu aprendi: quando alguém age errado comigo, eu já digo: olha, acho que você está se precipitando, acho que eu não soube explicar bem claro. E aí, esses caminhos de gentileza são muito melhores. Sim, Tá? acho que aí o teu ex-chefe foi empático, né, contigo, né? Literalmente, ele conseguiu estar tão presente ali no momento em que ele conseguiu entender o que você falou, né? Sim. Entender o que você quis dizer e entender a tua intenção por E trás me do que você falou. esclareceu depois o porquê daquilo, né? E sim, te deu feedback ainda. Isso, isso. Não, beleza, então. Realmente, se a gente continuar, vamos mais tempo vamos ficar a noite inteira falando aí, né? É, o tema liderança é muito amplo, Almir, muito amplo. Então, por isso que a gente tem feito vários trabalhos, que a maior parte dos meus clientes me contratam para motivar equipes ou para trabalhar com liderança. Então, eu sempre digo, a liderança tem que aprender a comunicação, assim como ele tem que aprender a inteligência emocional, ele precisa aprender a delegação, ele tem que aprender a falar em público, porque são ferramentas que ele vai usar no dia a dia. E a comunicação, para qualquer um que trabalha com vendas, com relacionamento, ele vai precisar se comunicar melhor. Então, o meu conselho é: participe de treinamentos, leia mais sobre isso, busque conhecimento e treine a comunicação no dia a dia. Eu acredito que uma grande, um grande fator, de repente, que possa fazer com que esses líderes tomem a consciência de que eles precisam fazer um treinamento nesse sentido, seja não só a dificuldade de comandar a equipe, ou o estresse que eles de repente vão estar sentindo, mas eu imagino que a diferença entre ser um líder de nível médio e ser um diretor talvez seja exatamente a questão de ter uma comunicação mais assertiva, né? E aí, de repente, esse líder vai começar, talvez, a pensar que ele talvez ganhe, vamos supor, 10 mil e um diretor ganhe 50 mil, né? Uhum. Não sei, de repente, numa empresa de 200 pessoas se chega nessa diferença tão grande assim, mas imagino que um diretor tem uma capacidade de comunicação muito assertiva, muito mais assertiva do que um gerente, pelo preparo em si, pela experiência, né? E quando a gente faz um treinamento com uma pessoa como você, ou que tenha uma larga experiência nesse sentido, a tendência é que a gente ganhe tempo. A gente não vai precisar, de repente, de 10 anos de gerente para chegar num nível de comunicação que, de repente, consiga ocupar um cargo na diretoria. Né? Tu corta o caminho nesse sentido. Perfeito. E muitos Digo, líderes não têm essa visão, tanto que, de repente, a empresa esteja pagando para esses líderes estarem fazendo os treinamentos. Não eles indo atrás, porque eles não estão vendo, né, as possibilidades que eles têm, de repente, de ganhar mais, de ter uma vida mais tranquila com a esposa, com os filhos, com menos estresse no trabalho, porque ele sabe o que ele precisa fazer exatamente. Ele conseguiu entender o que o chefe dele, que o líder dele passou para ele fazer.
ele consegue passar para os liderados dele o que eles precisam fazer. E eu imagino que isso daria dá uma tranquilidade muito grande para esses líderes, né? E de repente esse seja um valor que eles não estejam percebendo, né? Sim, cara que E que tu cresce, com consegue, certeza, com certeza, e que tu assim, você colocou a habilidade de comunicação, é uma das habilidades mais importantes para o cara crescer na carreira, né? Porque ela está implicitamente ligada a habilidades de relacionamento. E toda pessoa que cresce, ela, claro, ela tem que ser competente, mas pesa muito a questão de se relacionar e ser fluido na comunicação. Se eu sou comunicativo, se eu converso com várias pessoas, eu crio ambientes bons, eu conquisto as pessoas, as portas vão se abrindo muito mais. E aquele que se destaca, por exemplo, vou pegar um treinamento. Aí eu estou num treinamento com 20 pessoas, eu faço uma pergunta. A maior parte das pessoas, mesmo tendo a resposta na cabeça, elas ficam quietas, tá? E elas querem crescer, mas elas ficam quietas. E eu digo, gente, quem é que de vocês... Ninguém respondeu, quem é que quer crescer na carreira? Daí todo mundo levanta a mão. Aí eu digo, então, por que tu não aproveitou e se destacou agora dando uma resposta? Né? Tu tem medo de errar, tu tem medo da crítica. E para tu crescer na carreira, tu vai errar e tu vai ser criticado. Toda pessoa que cresce vai ser criticada. Tá? sim, Mas, ao mesmo tempo, você se destaca da maioria quando você se expõe. Então, é necessário que a pessoa que queira crescer se exponha ao risco. É necessário que ela fale mais, participe, ela entre na reunião, ela conversa. Eu lembro que uma época eu disse, eu preciso me comunicar mais nas reuniões. E aí eu disse para mim, eu vou entrar e vou falar o mesmo, porque eu entrava quieto, você ia calado. Né? É aquelas coisas que ninguém falava. E eu dizia para mim, eu preciso falar alguma coisa. Daí eu comecei falando coisas bem básicas, tipo assim, bom dia, né? Mas naquele momento, para quem entrava quieto, saía calado, né? Por timidez, por insegurança, despreparo, comecei a cumprimentar algumas pessoas. Comecei a dizer, sim, eu concordo. Eu não falava nada, só pensava que concordava, porque eu comecei a manifestar o que eu pensava de uma forma simples. Depois de um tempo, comecei a me comunicar mais e mais, fui conquistando espaço e aumentando minha autoconfiança. é, Então, isso me permite chegar a ponto que eu não sei o assunto, mas eu puxo o assunto para o outro falar. E eu entro com a comunicação igual, provocando as conversas. sim, essa é uma técnica muito boa para o pessoal que quer um cargo de liderança, né? Com certeza, tem que colocar o pezinho na água, Sim, sim. tem que começar a falar. Tem que aparecer É, positivamente. sim. Bom, então acho que vamos partir para o Eu acho que nós vamos encerramento, encerrar, então, né? já faz 1 hora e meia, 1 hora e 10 minutos. A Tá? conversa foi boa. Eu Vamos acredito que a gente obrigado conseguiu pela tua participação aí. Maiara, obrigado aí. Maiara está dizendo, obrigado, Almir e Bruno. Foi um bate-papo muito inspirador. A gente te convida para a semana que vem, quarta ou quinta, nós vamos ter outra live aqui. Nós vamos ainda divulgar o tema. Se alguém quiser trazer temas para nós, é só conversar. E será um grande prazer. Almir, muito obrigado pela tua participação. O Almir mora em Chapecó, trabalha com marketing digital, faz um bom trabalho para aqueles que querem começar a entender essa área, para quem precisa de ajuda nessa área, pode contatar com o Almir, tá? Depois, obrigado, Elva, um abração aí também. Muito obrigado, Margarete, te agradeço. Foi uma live muito interessante, obrigado. Muito boa live. Outro está dizendo, Almir, você não está lendo aí, mas o pessoal está agradecendo a tua participação também aí. Obrigado a Ah, todos aí. obrigado. Só deixa eu dar mais uma fala no final. Pode. O nosso tema, então, foi o maior desafio do líder, né? E acho que a gente conseguiu tratar essa questão aí com. Foi um tempo, quase mais de 1 hora de live, mas acho que a gente conseguiu tratar, e pelo menos para as pessoas que estiveram presentes, a gente conseguiu dar um nível de consciência da importância desse tema, né? E foi bem interessante. Obrigado pelas perguntas e pela participação e pela oportunidade também, Bruno. Grande De nada. professor, grande mestre aí. Daqui uns dias te convido de novo aí. Eu já comunico que vou trazer outros amigos empresários para conversar também, que é muito interessante ouvir outras experiências e outras pessoas. E semana que vem,
De novo, quarta ou quinta, nós vamos ter uma live aqui. Lembre, todo conhecimento você pode pegar ele e aplicar não somente na carreira. Você pode levar para as outras áreas da vida. Tá? Muito obrigado, Almiro. Obrigado a todos. Jaqueline, aqueles que chegaram agora, eu vou colocar a live no ar em seguida. E semana que vem estamos de volta aqui. Aproveite fazer a tua vida ficar cada vez melhor. E amanhã entre o dia com a cabeça erguida, sorriso, bom humor, vontade de fazer dar certo. Está chegando uma sexta-feira, então conclua bem o que tem que concluir e aproveite o final de semana. Um abração, até semana que vem. Tudo bom para você. Abraço.